paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 7, a lição que tem como título O Ministério de Profeta. Nós estamos estudando a revista da CPAD do segundo trimestre do ano 2021, essa revista maravilhosa que vem falando sobre dons ministeriais e dons espirituais. Então a gente já estudou aí a parte de dons espirituais, estamos estudando sobre dons ministeriais. Na aula anterior falamos sobre o ministério de apóstolo, agora nós vamos falar sobre o ministério de profeta. Então é um tema que exige de nós uma certa dedicação para que nós possamos compreender o que é o ministério de profeta, para que não haja uma confusão, aí como tem em muitas igrejas, né, algumas pessoas aí sendo consideradas como profetas com toda a autoridade, inclusive maior do que as próprias escrituras. Então a gente está observando muitos absurdos. Falamos sobre isso na aula, umas 2 aulas atrás, que falamos sobre os dons de elocução, que entrou lá o dom de profecia, tá? Já tratamos um pouco desse tema. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão do ministério de profeta, apresentar aqui o que a Bíblia ensina sobre este ministério, o que é o correto para evitar algumas aberrações, como nós já citamos, e também para que nós possamos compreender melhor sobre este ministério, diferenciar o ministério de profeta do dom de profecia. A gente vai levantar alguns questionamentos aqui. Sabemos que este tema não é um tema fácil, não é um tema que tem, assim, pode-se dizer assim, que todos os teólogos concordam, um tema que realmente traz algumas divergências sobre a questão do ministério de profeta. A gente vai até também ver por que hoje não tem o título de profeta para algumas pessoas, né? Já que o ministério de profeta é válido para os dias de hoje, por que alguém não é consagrado a profeta? Então, por que não tem um profeta oficial na igreja, como tinha ali no Antigo Testamento, o profeta que dava a palavra para o rei? Então, a gente vai entender isso, a gente vai ver que é muito parecido com a ideia dos apóstolos, que a gente falou do ministério apostólico, o ministério de apóstolo, na aula anterior. A gente mostrou lá na aula anterior que não tem mais apóstolos, né, do mesmo formato que tinha antigamente, mas tem um ministério de caráter apostólico. A mesma coisa vai ser considerada aqui para essa questão do ministério de profeta. Não tem mais o profeta da mesma forma que tinha lá no Antigo Testamento, mas nós temos o que é um ministério de caráter profético. Então a gente vai entender alguns detalhes sobre este tema. Tá? Então você que está acompanhando aí a revista da CPAD pode assistir essa aula até o final. Nós vamos passar aqui em cada tópico e subtópico usando o slide para você compreender melhor o que a revista ensina. Se você quer aprender sobre esse tema, quem sabe você não está usando a revista, não está na EBD, mas quer aprender sobre o ministério de profeta, você também pode acompanhar esta aula até o fim. Lembrando que no site ebdemfoco.com, se você não acessou ainda o site, tem uma grande quantidade de conteúdo, tá? Um vídeo, áudio, PDF, vídeo de dicas, vídeo de destaque, são vídeos e materiais para você se aprofundar mais no tema. Além do mais, nós temos o slide PowerPoint, que é este slide aqui, que eu estou usando, você pode usar também na sua igreja o mesmo slide. Então acesse ebdemfoco.com, nós temos um curso baseado no tema da revista, estudos e sermões em PDF. Essa semana, se Deus quiser, vou postar um sermão novo. Era ter postado semana passada, infelizmente tivemos um probleminha aqui, mas nós vamos postar um sermão novo falando sobre a questão da morte, um estudo sobre a morte, vai ser postado essa semana. Então você que é assinante do EBD em Foco, tá? Esse conteúdo aqui é o conteúdo prêmio para assinantes, o slide em PowerPoint, o curso baseado no tema da revista e o sermão, né, os estudos e sermões em PDF. Então acesse ebdemfoco.com. Vale ressaltar que o curso está disponível, Edificação da Igreja através dos Dons do Espírito. Então você pode acessar este curso lá, também já está disponível para você. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aí no WhatsApp, 94 98409 2869. Costumo dizer que você pode mandar a qualquer hora, tá? Não tem para nós feriado, final de semana, madrugada, tá? No momento oportuno a gente responde. Às vezes você está assistindo a aula aí 2, 3 da manhã, pode mandar mensagem para a gente, tirando dúvida, qualquer coisa. No outro dia cedo a gente vai responder você aí. Então tá, vamos para o nosso textuário da lição, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28.
A gente tem uma passagem aqui de Coríntios que fala sobre o ministério de apóstolo e de profeta, tá? Além do mais, fala também de doutores, e depois entra um pouco da questão dos dons espirituais, milagres, dons de curar e variedade de línguas, enfim, há uma mistura aqui nesse versículo. Tá? Apesar de alguns intérpretes começar a querer diferenciar e separar, parece que, do ponto de vista do apóstolo Paulo, não existia essas categorias de dons que a gente faz, tá? De dons espirituais, dons ministeriais, outros dons, como algumas categorias tem em alguns livros teológicos por aí. Então, essa questão das divisões em categorias, ela é muito polêmica. A gente não tem que se prender a isso. De certa forma, o que nós observamos é que Deus usa cada um como Ele quer. Deus, Ele quer que dentro da sua igreja tenha pessoas com várias funções diferentes, exercendo vários ministérios diferentes. E não devemos ficar presos em questão de categorizar os dons, mas buscar e exercer os dons. Eu vejo esse versículo aqui de Coríntios como sendo uma prova de que não existe essa questão da categoria. Está tudo junto e misturado, tá? Vou colocar assim, tudo junto e misturado mesmo, tá? Porque Deus quer que a sua igreja seja completa com todos os dons. Vamos lá. Verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então vamos entender sobre o que é este ministério nesta aula. Tá? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, 27 a 29 e Efésios 4, de 11 a 13. Vale ressaltar que Efésios 4, 11 fala também, nele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, da mesma forma que está em Coríntios, está aqui em Efésios. A diferença é que em Efésios ele não mistura com os outros dons, coloca basicamente relacionados ao ministério. Então, a gente tem aqui um pouco diferente do que está lá em Coríntios. Vamos para a nossa introdução. A introdução da revista fala assim: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Tá? Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. Então, esta aula é uma aula completa sobre a questão do ministério profético, onde nós vamos falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento e para os dias atuais. Então, o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então, a gente vai observar que, apesar de, nos dias de hoje, não ter um profeta da mesma forma que tinha no Antigo Testamento, a gente entende que existem, sim, ministérios hoje de caráter profético. Tá? Quando a gente compara o Antigo e o Novo Testamento, fica subentendido que quem substitui os profetas do Antigo Testamento são os apóstolos. Aqueles apóstolos que nós estudamos na aula anterior. Os 12 apóstolos, mais Tiago, irmão de Jesus, Paulo, Barnabé. Estes, sim, eles escreveram e falaram com a mesma autoridade divina que tinham os apóstolos do Antigo Testamento. No caso, apóstolos não, os profetas do Antigo Testamento, perdão. Então, os profetas do Antigo Testamento escreveram e falaram com a mesma autoridade divina, e os apóstolos do Novo Testamento também tinham essa autoridade divina. Então, eles meio que são equivalentes. Não tem, nos dias de hoje, nenhum ministério que seja igual ao deles. Ficou bem claro na aula anterior que não tem sucessão apostólica. Aquele grupo de apóstolos ali, com aquela autoridade que eles receberam lá na igreja primitiva, morreu, acabou com eles, não tem nenhuma sucessão. E da mesma forma, os profetas do Antigo Testamento tiveram seu papel e eles não continuaram, tá? No caso, não tem sucessão também de profetas, da mesma forma que tinha ali nos profetas do Antigo Testamento. Que isso fique bem claro aí, tá? A gente vai entender o que é o profeta nos dias de hoje. Tópico 1. O profeta do Antigo Testamento. 1.1. Conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz. Então ele falava o quê? Em nome de Deus. A palavra do profeta era a palavra de Deus. Ele pronunciava os oráculos divinos. Ele pronunciava o juízo divino, o alerta divino. Então, tudo que Deus queria falar com o povo de uma forma mais direta era através do profeta. Ele era um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então, a gente pode comparar
né, o profeta, como nos dias de hoje, o embaixador dos dias de hoje, uma pessoa que está num outro país, que ele não leva o seu próprio pensamento, ele leva o pensamento do seu país, ele representa o seu país. Então ele está lá para falar aquilo que a nação decidiu, um grupo de embaixadores, o presidente. Então ele, né, ele vai representar a sua nação lá, né, de forma que ele em si não é importante, mas a mensagem que está sendo transmitida, né, a sua função, enfim. Então o profeta é a mesma coisa. O profeta em si, ele não tem nada demais. Ele foi agraciado por Deus, escolhido por Deus para fazer esta obra. Né, no caso aqui, ele está lá representando os interesses divinos, só isso, o interesse de Deus, né, na Terra. Não é ele em si, né, não tem nenhuma palavra própria. Então, quando Deus levanta um profeta, designava-o para falar toda a nação israelita. Então, assim, o profeta, ele falava a nação de Israel. Então, ele é levantado para falar a nação como um todo. O que a gente observa é nesse sentido, tá? O profeta, ele tratava com a nação. E também há outras nações estranhas, né, vizinhas de Israel. Em Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da tua madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então a gente tem aqui o caso, Jeremias, que foi levantado como profeta às nações, não somente a nação de Israel, e isso é muito evidente na Bíblia. Então Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos eles profetizam para outras nações. Então o juízo divino também para outras nações. Então o profeta tinha essa função. Ao longo de toda a história veterotestamentária, nomezinho complicado, né? Mas relativo ao Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Então Samuel, o último dos juízes, né, e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, tá? Ele foi escolhido por Deus para ser esse profeta. Tá? O texto de 1 Samuel 3, 19 e 20 diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então a sua mãe Ana entrega ele ao sacerdote, o sacerdote cuida dele, ele é chamado por Deus ainda quando criança, e ele realmente é um profeta muito importante, inaugura aí essa questão do movimento profético, né? Apesar de que antes de Samuel, Deus usou outras pessoas também, né, como profetas. A gente tem Elias, tá? O caso de Elias também, 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aquela questão da perseguição de Elias por Jezabel, tá? Os profetas de Baal e tudo mais. Então aqui está Elias, né, sendo o profeta desse período. Também tem Eliseu, que veio após Elias, tá? 2 Reis 2,15. Né? Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então a gente observa que tinha naquela época outros profetas, que a Bíblia não cita por nomes. Então era muito comum esse movimento profético ali nessa época de Elias e Eliseu. Tem a profetisa Uda também, que é citada em 2 Reis 22. Tá? Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibor e Safão e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Harás, né? No caso, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. Enfim, eu li o versículo todo, dando todas as instruções, todos os detalhes da descendência, de quem era Uda, mas é um texto interessante de você estudar. Já teve no passado uma lição da EBD, eu não lembro agora, eu acho que foi 2017, não lembro mais, mas que tratou, tem aula aí no canal do EBD em Foco, no nosso site, tem o slide também. Então, se você quiser saber mais sobre o Uda, você pode dar uma pesquisada aí. Então, assim, a gente observa que essa época aqui, esses profetas, eles são os profetas monárquicos, né, que começaram a atuar na época da monarquia. Tem os profetas pré-monárquicos, no caso, antes da monarquia, que já foi, no caso de Juízes. A gente pode chamar também, a gente pode apresentar aí Débora, Moisés, tá, esses profetas mais antigos. Tá? Teve os profetas da época, começou na época da monarquia, onde o propósito deles era falar diretamente com o rei. Então a gente citou esses aqui, mas esses profetas aqui, que eu citei, Elias, Eliseu, Uda,
Samuel, eles não escreveram livros específicos sobre profecia, como Isaías, Jeremias, os outros lá. Tá? Eles não escreveram, tá? Mas as suas falas, as suas ações estão registradas aí em Samuel e Reis. O ofício do profeta. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos e emitia conselhos e advertências divinas. Então comece a prestar atenção aqui agora no que o profeta fazia. Então, como a gente vai ver mais na frente, nos dias de hoje, não tem profeta com a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento, mas a base é a mesma. Tá? Receber uma revelação divina, anunciar juízo, apontar o pecado, falar, trazer conselhos. Então, isso aqui vai ser também a função do profeta nos dias de hoje. Então, expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor, são expressões, fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Neste caso, no Antigo Testamento. Tá? Por quê? Porque Jeremias, quando ele falava assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, quando Jeremias falava isso, ele estava transmitindo a palavra do Senhor na íntegra. Tá? Quando Isaías falava, assim diz o Senhor ao seu ungido, aqui a gente tem também uma palavra do Senhor na íntegra. Tá? Nos dias de hoje, não é recomendado, né? No caso, eu não recomendo, eu particularmente, e alguns teólogos vão falar isso também, eu estou falando aqui porque eu estudei, tá? Que não é bom falar dessa forma. Por quê? Porque a profecia do Novo Testamento, como a gente já estudou na aula anterior, nas aulas anteriores aí, sobre o dom de profecia, ela deve ser julgada, tá? A profecia ela deve ser analisada à luz da Bíblia. Então, a palavra profética nos dias de hoje, ela pode vir manchada pelos nossos pensamentos. Uma coisa que eu falei no vídeo que eu ensinei sobre o dom de profecia, muita gente não gostou quando eu falei isso, mas a própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia fala que ela deve ser julgada. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala que uns profetizam enquanto os outros julgam. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala também, tá? Que não desprezeis as profecias e julgai tudo, retém o que é bom. Então, a profecia, nos dias de hoje, ela não tem a mesma autoridade que a profecia do Antigo Testamento. Tá? A gente está olhando aqui dentro do Antigo Testamento. Então, eu estou fazendo sempre essa ponte com os dias de hoje, porque esse é o objetivo da aula, que nós possamos compreender o ministério profético nos dias de hoje. Então, que ninguém venha por aí dizer que está recebendo uma palavra divina com o mesmo peso que as Escrituras. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas do seu povo. A gente vê Jeremias falando assim, e será que, como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para transformar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar, para plantar, diz o Senhor. Então aqui Jeremias 31, 28, Deus usa o quê? Figuras de linguagem, usa palavras, usa, no caso, símbolos, uma linguagem simbólica para dizer alguma coisa para o povo, em relação ao que ele vai fazer com o povo. Uma restauração espiritual que Deus queria fazer com o povo, ele falava edificar, né? Então, assim, a gente tem aqui, quando for estudar as profecias, ver essa questão dessa linguagem profética. A gente tem a questão dos sonhos, Daniel, por exemplo, né? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Aí escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então a gente tem aí uma maneira que Deus revelava para o profeta o que ele queria falar. Tá? No primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. A gente observa que nesse primeiro momento, esse primeiro movimento profético, ali na nação de Israel, o profeta parece que ele estava a serviço do rei. A gente vê tudo tratando diretamente com o rei. Inclusive Elias, apesar de Elias não ter sido um profeta de Acabe, exclusivo de Acabe, a sua profecia estava relacionada à realeza. Como Acabe casou com Jezabel, uma ímpia, ele foi perseguido, Elias foi perseguido por Jezabel e tudo mais, mas suas profecias estavam relacionadas à realeza e não diretamente ao povo. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe também aí no começo. Contudo, após a divisão do reino de Israel, que foi dividido o reino do norte e o reino do sul, que é chamado de Judá e Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Porque assim, depois de um tempo, passando esse primeiro período dos profetas aí, que é Samuel, Elias, Eliseu, Uda,
começou dentro da nação de Israel um outro movimento profético que não ficou preso mais à questão do rei, tá? Que ele não ficou mais ali sendo um conselheiro do rei. O profeta ele começou a apresentar à nação os erros da nação e o juízo divino, que Deus iria derramar caso eles não mudassem. Então tinha o que? Uma condição: se vocês mudarem, Deus vai abençoar vocês, mas se vocês não mudarem, continuarem na idolatria, Deus vai derramar, né, o seu juízo. E nesse caso acusava os ricos, né, que eram soberbos, a própria realeza, que não queria andar mais nos caminhos do Senhor, então eles acusavam a realeza, a dissimulação dos sacerdotes, que não estavam mais fazendo a vontade de Deus, fazendo o sacrifício corretamente, as injustiças sociais. O profeta teve esse papel também importante em denunciar as injustiças sociais, que Deus, né, se preocupava assim, com os pobres, com os necessitados. Então, dentro da nação, ali os profetas tinham essa função. O profetismo. Tá? De acordo com o dicionário teológico CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. Então foi na questão da divisão da nação, tá, que surgiu esse movimento profético. A gente já falou um pouco deles, que são os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. A gente tem esses profetas que são antes do exílio e tem os outros que são depois do exílio. Eles tinham como objetivo ali restaurar o monoteísmo hebreu, que no caso é a adoração a um único Deus. Isso é uma função que eles tinham porque a nação estava corrompida, adorando vários deuses, então eles tinham que restaurar essa adoração ao único Deus, combater a idolatria, então uma coisa está interligada à outra aqui, denunciar as injustiças sociais, a gente já falou anteriormente, então o povo às vezes sofria, era oprimido pelos mais ricos, pela realeza, e Deus não queria que isso acontecesse, Deus tinha uma preocupação com o povo. A gente pensa às vezes que Deus quer para nós o melhor só na eternidade, só no céu, mas Deus também quer algo bom para nós, que é justiça aqui nessa vida também. Eu acho que ter uma vida digna aqui nessa terra é algo que Deus quer para as suas criaturas, para os seus filhos, e denunciar as injustiças sociais era algo que acontecia no Antigo Testamento, acontecia no Novo Testamento e também deve acontecer nos dias de hoje. E proclamar o dia do Senhor, que no caso faz uma referência ao dia que Deus vai derramar a sua ira, do seu julgamento. Tá? Então a gente pode até ver uma mensagem escatológica aqui, né, com relação à função do profeta ali no Antigo Testamento. E reavivar a esperança messiânica, ou seja, lembrar que um dia viria o Messias. Tá? Essa questão da promessa do Messias estava presente nas profecias ali do Antigo Testamento. Então foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então a gente vê o caso de Jeremias, que foi lançado no calabouço, né, de Malaquias, né, o filho do rei, que estava no ato da guarda. Tá? Então a gente tem que ver aqui que muitos profetas foram perseguidos, porque a mensagem que eles traziam era uma mensagem de juízo, não era uma mensagem boa. O rei não queria ouvir essa mensagem de juízo, de condenação, apontando o erro. Então o profeta ele era o intérprete da lei, ele era o pregador da época, ele apontava o erro do rei, dos sacerdotes, da nação como um todo. Então não era uma mensagem muito boa de se ouvir, o rei queria ouvir coisa boa, mas né, ele trazia a mensagem de Deus, e era uma mensagem dura, uma mensagem de exigia mudança, transformação, arrependimento. Bem, encerrando essa parte aí do primeiro tópico do profeta do Antigo Testamento, a gente vai entrar agora no profeta do Novo Testamento. Vale ressaltar que é muito profundo esse estudo do profeta do Antigo Testamento. Eu tenho falhado com os irmãos com relação ao conteúdo extra, que eu tenho postado um conteúdo complementar. Semana passada eu preparei um e acabei não postando, foi um erro técnico aqui. Mas essa semana, se Deus quiser, eu vou colocar um conteúdo complementar, justamente para você que quer se aprofundar dentro de algumas partes da lição. Então a gente vai falar, eu vou postar um conteúdo sobre a questão dos profetas do Antigo Testamento. Vai estar na descrição do vídeo aí, conteúdo complementar. Se você clicar e não tiver ainda, você vai entrar em um outro dia, que eu vou postar durante a semana. Então, para você se aprofundar. Tá? Ali foi só uma pequena introdução. Tá? A gente vai entrar agora no tópico 2, que é sobre o Novo Testamento. A importância do termo profeta em um Novo Testamento. Como já vimos, em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, a igreja primitiva. Né? Então a gente tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. A gente já falou sobre apóstolo, estamos falando sobre profeta. Vamos entrar depois nas próximas aulas. Então, não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28. Então, mais uma lista, além de Efésios 4:11,
essa lista de 1 Coríntios 12, 28 também cita aí os profetas, em segundo lugar. Então, o profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, tá? Efésios 2:20 fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, a principal pedra da esquina, tá? Corrigindo aqui. Então, a gente tem aqui um versículo que, de início, quando eu li esse versículo, eu pensei assim, será que ele está falando dos profetas do Antigo Testamento? Né? Será que ele está falando? Porque o texto fala dos judeus, né? Fala dos gentios, que agora é um povo só, formou um povo só em Cristo, aqui é a igreja. Então, fica meio que pelo contexto, nos forçando a trazer uma interpretação de que profeta aqui é uma referência ao profeta do Antigo Testamento. Mas eu fui dar uma analisada melhor e eu fui dar uma lida no comentário do John Stott. Ele fala assim, que ele coloca apóstolo primeiro e profeta depois. Então aqui apóstolo, como o apóstolo é do Novo Testamento, tá? E depois que ele citou profeta, então muito provavelmente ele não está falando do profeta do Antigo Testamento, ele está falando do profeta do Novo Testamento. Então são 2 grupos distintos que fizeram base, formaram como a base da igreja, o fundamento. A igreja foi edificada nesse fundamento, que Cristo é a pedra de esquina, e tem os apóstolos, que são os 12 apóstolos, e se a gente for considerar também Paulo e Tiago ali, e Barnabé, 15 apóstolos. Então, sobre o fundamento desses apóstolos e de profetas, que são o quê? Os homens ali do Novo Testamento que foram usados por Deus como ministério profético também. Tá? Diferente do ministério do Antigo Testamento, mas também considerados profetas. Tá? Efésios 3,5 ele fala assim, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Mais uma vez, apóstolo em primeiro lugar e profeta em segundo lugar, indicando o quê? Que está falando do profeta do Novo Testamento. E Efésios 4,11 é a nossa leitura, né, que a gente já fez ali no começo, que fala dos dons, né, primeiro apóstolo, depois profeta, então apóstolo em primeiro e segundo profeta, então indicando também, né, algo relacionado ao Novo Testamento. Então em Efésios 2,20, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Então no primeiro século, a igreja primitiva tinha sim pessoas, que eram chamadas de profetas, que foram importantes na igreja. 2.2. O ofício do profeta neotestamentário. O seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não, tá? Muita gente fala assim que profecia é só para falar do futuro. Não, não. Nem no Antigo Testamento. Poucas profecias no Antigo Testamento falavam do futuro. As profecias do Antigo Testamento, como a gente até já falou, elas eram parecidas com pregações, onde era apresentado diante do povo, diante do rei, da nação como um todo, né, os pecados. Eles estavam quebrando a lei de Deus e tinham que se arrepender, uma mensagem de juízo divino, era mais nesse sentido. Tá? Tinha predições do futuro? Tinha, mas era minoria, pode-se dizer. Tá? Era nesse sentido. Então, o que seria o profeta no neotestamentário? Né? O profeta do Novo Testamento era adotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra de Deus do Altíssimo. É uma definição um pouco vaga, tá? É um pouco vaga, mas o profeta aqui, no Novo Testamento, ele era a pessoa levantada por Deus que iria mediar e apresentar uma palavra diretamente do Altíssimo, uma palavra que vem diretamente de Deus, que é um pouco diferente do dom de profecia, porque, assim, apesar do texto bíblico não fazer uma diferença, não apresentar de forma bem consistente a diferença entre o dom de profecia e o ministério de profeta, fica subentendido que o ministério de profeta é alguém que tem o dom de profecia, mas que exerce isso com frequência e tem ali uma certa sensibilidade para apresentar para o povo os erros, como que deve fazer a coisa correta. Vamos continuar aqui para nós entendermos melhor, tá? Vamos lá. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, tá? Como isso é possível, tá? O seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então tem aquele que recebe o dom de profecia,
que de vez em quando Deus vai usar ele como uma profecia para entregar uma palavra para alguém específico. O ministério de profeta parece que, como eu falei, o texto bíblico não detalha, tá? O texto bíblico não detalha o que exatamente o ministério de profeta faz, mas dá a entender que é um ministério que traz algo de forma mais ampla, mais coletiva, mais abrangente, alguém que está exercendo dentro da igreja este ministério que é usado como profecia realmente, mas que é usado para admoestação, exortação, consolação e edificação da igreja como um todo. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o profeta tinha ali o dever de desmascarar o pecado, como aconteceu ali com Davi, né, o profeta Natã, proclamar a justiça divina, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Então a gente observa que o profeta do Novo Testamento, o profeta dos dias atuais, ele tem uma função parecida com o profeta do Antigo Testamento. Tirando a questão da autoridade, onde fala as mesmas palavras de Deus, o profeta, ele é alguém que está na igreja, ele prega, ele ensina, mas ele tem uma autoridade divina para falar dessas coisas aqui, para alertar o povo da frieza espiritual, do mundanismo, para alertar o povo sobre o juízo divino, para falar do pecado, né, proclamar a justiça divina. Então o profeta, esse ministério profético, ele realmente não está muito bem definido, realmente não é todo pregador que tem isso aqui. Então assim, o profeta de hoje seria o pregador? Pode ser que sim, mas um pregador que tem uma mensagem voltada mais para esse sentido aqui, de apresentar realmente, né, umas palavras duras que a igreja não quer ouvir às vezes. Não é todo mundo que tem essa ousadia de trazer essa mensagem mais dura para a igreja. Não é todo mundo, porque tem muita gente que quer fazer isso e acaba machucando a igreja em vez de edificar a igreja. Então, aqui a gente traz, levanta um questionamento, levanta uma interpretação que não está muito clara nas escrituras do que seria realmente o ministério profético nos dias de hoje. Eu estou apresentando aqui, seguindo o escritor da revista. O próprio escritor da revista não deixou isso muito bem definido, como que seria exatamente o profeta nos dias de hoje, mas comparando e tomando como referência as profecias do Antigo Testamento, o profeta nos dias de hoje seria um pregador, onde ele enfatiza essas coisas aqui e exige do povo um compromisso maior, uma mudança, uma transformação de vida. Ele traz uma mensagem um pouco mais dura, pode-se dizer assim, é uma mensagem mais dura para que o povo realmente permaneça na presença de Deus. Então, por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. A gente pode pegar o exemplo de Elias, que foi, né, pregar a justiça, a verdade, e foi perseguido, e muitos outros também foram perseguidos. A gente pode pegar até o exemplo de Cristo, né, que foi morto, foi perseguido, enfim, a sua mensagem não foi aceita pela liderança religiosa da época. Tá? Jesus é o nosso maior exemplo. Então, às vezes, quando a gente acusa, aponta o erro e tem esse ministério, a gente sofre perseguição, tá? Vai sofrer perseguição, sim. 2.3. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que menciona os 5 ministérios em Efésios. Tá? Efésios 4.13, que ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo deste dom, juntamente com os outros, é que a igreja seja edificada, que o povo possa crescer em conhecimento, né, crescer em fé e atingir aí o que ele chama de a unidade da fé, conhecimento pleno de Deus, varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo. Então o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Tá? A ideia é essa, que tenha na igreja pessoas com esse ministério de despertamento espiritual para que o povo possa crescer na vida espiritual. Pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Efésios 4.15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, para que tal seja uma realidade, para que isso de fato aconteça,
Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então a ideia é que o profeta seja cheio do Espírito Santo para exercer, né, com autoridade e de acordo com a palavra de Deus o seu ministério. Vamos para o tópico 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Isso é muito importante também a gente falar. 3.1, simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Isso aqui é fato dentro das Sagradas Escrituras. A gente vê que o profeta ele não é alguém arrogante, mas alguém simples e amoroso, tá? Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. Então, aquilo que eu falei no começo, tem algumas pessoas na igreja que querem acusar o pecado, apontar o pecado, não, porque está errado, vou lá e vou falar que Deus tem que agir. Só que ela faz isso com arrogância, ela faz isso apenas para demonstrar uma coisa que ele não é de fato. Enfim, não faz da forma correta. Mas o profeta verdadeiro ele faz com amor. A profecia, quando chama a atenção de alguém por estar vivendo errado, ou da igreja como um todo por ter uma atitude errada, isso é a maneira que isso é realizado tem que ser feito com amor, de tal forma que realmente tenha, assim, a igreja seja edificada. Tá? Tem que ter edificação da igreja. Tá? Tem que ter transformação, tem que ter mudança, tem que ser uma coisa boa. O profeta não é para excluir, não é para colocar para fora, não é para deixar de fora algumas pessoas, tá, do reino de Deus. Não é esse o propósito do profeta, tá, da palavra do profeta. Mas é uma palavra de amor, porque Deus, né, que nós servimos é um Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, que foi super simples, super humilde, tá? Oséias também, que foi um profeta que sofreu muito, uma esposa que ele tinha ali, Deus foi mostrando para a nação de Israel, tá? O que eles estavam fazendo através daquilo que acontecia ali com a esposa dele. Então, foi um profeta que sofreu muito, submeteu à vontade de Deus, e do próprio Senhor Jesus também, que, né, foi humilde em todos os aspectos, né? Até um momento que Jesus fala assim, em Mateus 23, 37, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, uma galinha junto os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então a gente vê Jesus aí preocupado com a nação, com uma atitude humilde, preocupado, né, realmente com o povo. A Bíblia fala o tempo todo que Jesus olhava para o povo que estava seguindo ele, para a multidão, e sentia compaixão daquela multidão. Então a gente vê Jesus como um exemplo do verdadeiro profeta. Tá? Já o falso profeta só pensa em si, em status e benefícios, profetiza objetivando autopromoção. É isso que ele quer ser bem visto, ele quer falar palavras bonitas, ele não está preocupado com a palavra de Deus. Então esse é o falso profeta, nem salvo ele é. Ele mente, ilude, engana. Lembremos-nos de Ananias, né, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas Ananias veio profetizar coisa boa. Não, Deus vai livrar vocês. Quebrou o jugo que estava no pescoço de Jeremias. Depois Jeremias veio, lá no finalzinho aqui do texto aqui, né, fala assim, ó, jugos de madeira quebraste, mas em vez dele farei jugos de ferro. Olha, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Então, Ananias queria profetizar coisa boa, libertação, não, Deus vai abençoar. Mas Jeremias veio trazer a palavra de Deus, e Deus estava executando o juízo sobre a nação. Então ele foi perseguido por isso. Tá? Então, às vezes, o profeta ele traz uma palavra de juízo, mas o quê? Com o objetivo de corrigir, com amor. 3.2, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Tá? Como reconhecê-los? Jesus estava preocupado com isso, realmente passou algumas instruções, e ele disse o seguinte, que pelos seus frutos nós vamos reconhecer. A gente olha para essa árvore, que árvore é essa? Alguém que talvez seja especialista em árvore, ou gosta de árvores, pode olhar e já falar que árvore é, tá? Só olhando para essa imagem. Tá? Mas sem fruto fica difícil, né, para algumas pessoas. E agora? Então quando eu olho, né, para o fruto, eu falo, opa, isso aqui é uma mangueira, ou como fala aqui na minha região, é um pé de manga. Então a gente conhece a árvore pelo fruto. Às vezes eu olho para uma árvore e falo, não sei que árvore é essa, mas se ela tiver um fruto, eu falo, opa, isso aqui é um pé de abacate. Eu vejo que eu conheço pela fruta, né, pelo fruto. Então o fruto a gente conhece, pelo fruto a gente vai conhecer. Então
Então, o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Então, se eu quero saber se alguém é um falso profeta ou não, eu vejo o seu caráter, eu vejo o seu resultado, o seu comportamento, aquilo que ele faz. Logo, você conhecerá de onde procede a árvore, ou seja, o profeta, através do fruto, do seu resultado, do seu caráter. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo. Porque o homem é de Deus e não sei quantas pessoas caíram e não sei quantas pessoas se converteram e ele pulou e sapateou e falou em línguas. É um homem de Deus. Não estou dizendo que Deus não pode usar dessa forma. Deus pode, mas essa performance ela não deve ser usada como padrão. Eu coloquei algumas coisas aqui, no caso pelos seus frutos que elas produzem. Peguei algumas reportagens, tá? Você que vai usar o slide na sua igreja, você pode mudar isso aqui de acordo com a sua vontade, mas só para mostrar para você que está me assistindo, que nem sempre a pessoa que está lá na frente, sendo um pastor, dizendo que é um pastor, vai ser alguém íntegro. Tá? Olha só a reportagem. Preso, o maior ladrão de banco do Brasil, era pastor evangélico. Morava numa casona, ricão, tá? Mas estava lá na igreja sendo o quê? Um pastor, dizendo que era um pastor. Tá errado. Não era. Era um ladrão. Tá? Outro que ladrão finge ser pastor evangélico, faz oração em casa de moradora e comete assalto. Olha só. A pessoa dizendo que é pastor. E o textozinho pequeno aqui abaixo da reportagem fala assim, durante suposta oração, o suspeito pediu para que a mulher retirasse pulseiras e correntes para abençoá-las. Deixa eu abençoar sua pulseira, deixa eu abençoar suas correntes de ouro. Assaltou. Então a gente tem muito disso, infelizmente, no meio evangélico a gente tem muito disso. Pessoas passando, fingindo. Então, o falso profeta, ele não é salvo. O falso profeta está lá para enganar, para mentir. Tá? Ele só quer enganar o povo. E você pode usar vários outros exemplos aqui. Quem tiver coragem pode pegar o slide, atualizar e colocar até alguns pastores que estão na mídia aí dizendo ser verdadeiros pregadores da palavra de Deus, que no final das contas são falsos profetas, porque são arrogantes, gananciosos, só pensam em dinheiro, tá? E não tem nada de Deus na vida deles. 3.2. Ainda sobre o falso profeta, se aprofundando. Na verdade, aqui é o 3.3, tá? Falta só corrigir isso aqui. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com a grande eloquência. Isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Então, o falso profeta, às vezes, ele fala bonito, ele tem uma palavra boa, tem uma voz bonita, tem uma aparência de piedade. Então, esse é o falso profeta. Só que, na verdade, ele não é um profeta verdadeiro, tá? Na obra Assim Diz o Senhor, é o nome o título do livro, viu? Publicado pela CPAD, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus em nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Então, o falso profeta, ele engana muito bem. Ele é treinado, preparado para enganar. As pessoas estão lá ouvindo, tá achando muito bonito, mas não é. Ele não é um verdadeiro profeta. E nós temos um erro, quando eu falo profeta, é um verdadeiro pregador da palavra de Deus. E nós temos cometido um erro muito grave nas nossas igrejas, porque muitos desses sobem nos nossos púlpitos e os pastores não têm coragem, ninguém tem coragem de tomar o microfone. Ninguém tem coragem, depois que ele sair, pegar e falar, gente, isso aqui foi uma pregação falsa. Tá? Isso aqui foi um falso profeta. Ninguém tem coragem de fazer isso. Porque fica com medo de falar mal e cair uma maldição sobre a vida dele. Não vou falar contra o ungido do Senhor. Que ungido coisa nenhuma, irmão. É um falso profeta. Ele não tem a unção de Deus na vida dele. Então o pastor ele tem que ter coragem de acusar o falso profeta, de tirar do púlpito. Eu já vi pastor fazer isso. Eu já vi pastor tomar microfone no púlpito. Eu já vi. Pastor de coragem. Mas isso é falta de educação, é falta de ética. Falta de ética é deixar alguém no púlpito falando heresia, deixando o povo ser enganado. Isso sim é falta de ética. Eu já vi pastores fazer isso, tomar o microfone, mandar descer e sair da igreja. Por quê? Porque estava falando heresia e prejudicando a igreja. Então não é todos os pastores que têm coragem de fazer isso, mas nós temos que ter coragem. Por quê? Porque o falso profeta ele vem realmente para atrapalhar. Ele vem com uma aparência de piedade, mas ele não tem nada de Deus na vida dele. Então não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus,
acautele-se dos falsos profetas, seja prudente, ou seja, se afaste, não receba sua mensagem. E quem está na liderança e tem autoridade ali, né, tem uma responsabilidade para com o povo e tem autoridade divina para guiar a igreja, pode sim repreender o falso profeta e fazer, né, com que ele nunca mais pegue no microfone para subir no púlpito da igreja. Então o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Isso fique no seu coração, que Deus possa, né, te fortalecer para que você realmente, né, não seja enganado pelos falsos profetas. Então, vamos para a nossa conclusão, que diz assim: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século, Efésios 2:20. Então já viu isso aí, né? A gente estudou de detalhado aí. Então, apesar de ao longo da história da igreja o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. Então o escritor da revista fala assim que o ministério de profeta parece que ele perdeu um pouco de preeminência e tal na história da igreja. Eu não vejo muito dessa maneira. Apesar de nós não usarmos a nomenclatura, não falarmos muito, mas muitos pregadores foram levantados na história da igreja como um ministério de profeta. A gente pode até citar aqui Martinho Lutero, tá? Que foi usado por Deus para denunciar o erro da igreja da época, tá? E trazer, liderar a reforma protestante. Então a gente tem aí o ministério de profeta. Do meu ponto de vista, podemos colocar Martinho Lutero como sendo alguém que exerceu esse ministério. A gente, né, continuando aqui a nossa conclusão, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Tá? Que Deus levante os legítimos profetas. Amém? Então a gente chega aqui no final. Então, apesar de ser um pouco confuso aí a questão do dom de profecia e o ministério de profeta, a gente sabe que tem uma certa diferença. A Bíblia cita a questão dos profetas do Novo Testamento, a gente entende que vale para os dias de hoje, apesar de nós não termos o título, o ministério de caráter profético, sim, ele é atual e é necessário na igreja. Que Deus possa levantar mais pessoas para exercer esse ministério. Amém? Então, eu encerro aqui. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja, tá? Você que usa o slide. Então, que Deus possa abençoar grandemente sua vida. A paz do Senhor. Até a próxima aula.